Vamos trazer à nossa memória algo muito lindo. A história de uma missionária, a missionária Rosalie, que marcou a história batista nacional. Então, nós vamos colocar ali a imagem da nossa missionária, que deu a sua vida, entregou a sua vida em prol de propagar o reino de Deus, em prol de propagar a grandeza do reino. Então ela se dedicou a levar o evangelho. E hoje nós estamos aqui, nós recebemos a palavra, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que o poder do Espírito Santo é para as nossas vidas hoje. Esse poder está à nossa disposição, porque essa mulher, ela foi aquela que iniciou, aquela que lutou para que o poder do Espírito Santo chegasse em cada coração. Porque ela determinava, o poder do Espírito Santo é para os dias de hoje. Esse poder está à nossa disposição. Então eu quero dizer para você, qual área da sua vida que muitas vezes você não está conseguindo romper? Qual área da sua vida que você fala assim, olha, eu não estou conseguindo romper, pastora Sandra, eu não estou conseguindo romper em determinada área da minha vida. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, confie no poder do Espírito Santo. Amém? Como nós temos declarado, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E esse Espírito, o poder desse Espírito, está à nossa disposição nessa noite para mudar a nossa história. Amém? Nós temos ali a missionária Rosalie Appleby, uma vida dedicada em prol ao reino de Deus. Uma missionária de fé, uma mulher cheia do Espírito Santo. Aqui está ela jovem, sonhadora, pronta para dedicar toda a sua vida em prol do Evangelho. E ali ela já uma anciã convicta de que deu o seu melhor para Deus. E eu fiz algumas anotações importantes aqui para compartilhar com a igreja. Em 1924, vieram dos Estados Unidos para terras brasileiras um casal com desejo de evangelizar. Ardia em seus corações fazer o reino de Deus, a palavra de Deus conhecida. Quem era esse casal? O missionário Davi e a missionária Rosalie Appleby. Eles vieram para cá num navio e algo interessante, queridos, na viagem deles aqui para o Brasil, era a noite de núpcias deles. Então, a noite de núpcia desse casal ocorreu nesse navio que estava trazendo esse casal para o Brasil, rumo a Rio de Janeiro, onde ficaram ali alguns meses e estabeleceram moradia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um casal sonhador, um casal que tinha um norte, tinha um foco, que era apregoar o reino de Deus. No navio tiveram a noite de núpcias, chegaram em terras brasileiras, convictos de que tinham um chamado, uma missão a se cumprir. E nada e ninguém tirava o foco de seus corações. Passaram-se alguns meses, Rosalie, já gestante do seu filho, começou a perceber que seu esposo estava com algum problema de saúde. E ele veio apresentando problemas de saúde. Uma gastrite terrível atacou e ele precisou fazer uma cirurgia de emergência. E veio a falecer no dia 25 de outubro de 1925. O missionário Davi veio a falecer. No dia 25, ele veio a óbito. Não resistiu a essa cirurgia porque estava muito fraco. No dia 26 de outubro, um dia após o seu falecimento, no momento que em uma sala da sua casa estava acontecendo o culto fúnebre, no quarto da Rosalie, ela estava trazendo à luz o seu filho, que ganhou o nome do pai, o seu primogênito. Então nós vimos que essa mulher era uma guerreira, uma valente de Deus, que mesmo passando por todas
todas essas dificuldades, perdeu seu esposo. No dia do velório do esposo, ela estava dando à luz a seu filho, mas nada do que aconteceu tirou do coração dela o fervor, o ardor do Espírito Santo de querer propagar a palavra de salvação aos corações. Uma guerreira destemida que é um exemplo para mim, que muitas vezes, por coisa pequena, quero desanimar. E ela perdeu seu esposo, ela ganhou aquele menino, o menino veio à luz, colocou o nome do pai, e ela lembrou das palavras do esposo que disse: se eu partir, se eu não resistir a essa cirurgia, eu tenho um pedido para fazer para você, minha amada. Não pare, faça a sua parte e faça a minha parte também. E ela não desistiu daquele chamamento de Deus. Ela não desistiu dessa vocação de entregar a sua vida. E ali já vemos uma mulher marcada pelas linhas das expressões, uma anciã já, mas com o olhar de alguém que professava: eu cumpri o meu chamado, eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer, e que esse ardor da missionária Rosali, esse testemunho de fé, esteja no meu e no seu coração todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E algo que me chamou a atenção também, que após o falecimento do seu esposo, os irmãos daquele lugar reuniram para tentar convencê-la a voltar para os Estados Unidos, que era a sua terra. Só que ela, no seu coração, ela bradou que ali ela ia ficar, porque tinha uma missão a se cumprir, que era fazer. E ela disse: eu vou fazer a minha parte e a parte do meu esposo neste lugar. E ela permaneceu no Brasil, permaneceu ministrando a palavra de Deus, apregoando nos 4 cantos daquele lugar o poder do Evangelho. E a mensagem principal de Rosali é essa que eu quero que fique viva no seu e no meu coração todos os dias. O poder do Espírito Santo é para mim e para você nos dias de hoje. É nesse poder que nós vencemos, é nesse poder que nós rompemos, é nesse poder, no poder do Espírito Santo, que você vai conseguir deixar aquela prática que de repente sozinha você não consegue, sozinho você não consegue. Uma dificuldade em família que você tem, é no poder do Espírito Santo que nós vamos conquistar todas as coisas. A missionária Rosali, queridas, ela era evangelista e também escritora. Ela escrevia vários poemas e ela começou a escrever uns folhetos intitulados Folhetos de Poder. E sabe o que aquela mulher fazia? Ela ia de porta em porta, ela ia naqueles lugares e colocava aquele folheto de poder, que ela escrevia do punho dela, e ela colocava ali, dizendo que a obra do Espírito Santo estava à sua disposição. Basta você crer para ter a sua vida direcionada, para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida mudada. Só que era um tabu naquela época, porque havia uma cegueira espiritual, onde se achava que a obra do Espírito Santo não era para aqueles dias, não era algo palpável, não era algo que podia sentir, que podia viver, que podia transformar a vida das pessoas. E ela não desistiu, distribuía os folhetos de poder, e ela pregava a mensagem: existe um poder, o poder do Espírito Santo, que nos capacita para pregar o Evangelho. E ela veio, queridas, dia após dia, mês após mês, proclamando essa verdade grandiosa. E então, o José Rego Nascimento acreditou na mensagem dela. Em 1954, ele teve experiência e foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Passaram-se alguns meses, alguns dias, ele já começou também a levar essa palavra, e ele apresentava essa palavra para Enéas Tonini, também um homem muito importante da história da CBN, da Convenção Batista Nacional. E ele começou a pregoar essa realidade para Enéas Tonini em 1954, e ele resistente, e após 4 anos, Enéas Tonini acreditou, e ele tomou posse, e também foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos fruto da renovação espiritual, onde nós podemos acreditar piamente que o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Basta nós crermos no poder do nome de Jesus de Nazaré.
começou a falar, né? E em 1958, Ernesto Tonini recebeu o batismo com o Espírito Santo, e assim começou a obra da renovação espiritual. Que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que arde em nosso coração o desejo de evangelizar. Diga, coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: o Espírito Santo me chamou para ser um evangelizador, para levar as boas novas de salvação. Então que você possa trazer mais um, e mais um, e mais um para o Senhor, levando esse fogo do Espírito Santo em seu coração. Porque toda pessoa cheia do Espírito Santo, queridas, ela tem o fervor no coração de levar a mensagem da cruz, a palavra de salvação a outras vidas. Então nós queremos nesse dia, o Dia da Mulher Batista Nacional, louvar ao Senhor pela vida da missionária Rosali, que abriu caminho para que a renovação espiritual fosse uma realidade na minha vida, na sua vida, neste ministério local, em tantos outros ministérios onde o poder do Espírito Santo tem sido uma realidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então que você possa tomar posse dessa palavra, e ainda dentro dessa palavra sobre o poder do Espírito Santo, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o tema eu coloquei assim, primeiro o versículo-chave dessa noite, né? Zacarias 4:6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós entendemos isso, queridos, torna-se libertador para o nosso coração. Quando entendo que não é por força, não é por violência, mas somente o Espírito Santo pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, e isso se torna libertador para mim como mulher, para mim como cristã, como serva de Deus, para você, de você entender que é o Espírito Santo que vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai tocar aonde você não pode tocar. Qual a situação que tem te incomodado, que tem te afligido e você não consegue vencer? É no poder do Espírito Santo que você será mais que vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus de Nazaré. Recentemente, nós ouvimos uma palavra muito linda na IBN Peniel. O pastor Neil, parece o nome do pastor que estava ministrando. E ele falou, muitas vezes, irmãos, nós nos impressionamos com igrejas cheias e bancos lotados. Isso é muito bom. Mas o que faz a grande diferença para o Senhor é quantas dessas pessoas que estão assentadas nesses bancos, nessas cadeiras, que vão se levantar com o fogo do Espírito Santo para trazer mais um. Que vai se levantar com o fogo do Espírito Santo para proclamar a palavra de salvação. Deus conta com você. Deus conta comigo para que o evangelho chegue a mais pessoas, e Ele quer usar você. Ele quer usar a sua casa, usar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ter alguns livros aqui, algumas referências. Primeira vai ser Atos, capítulo 1. Onde nós estaremos meditando sobre esse poder que a missionária Rosali não cessava de falar em todo o tempo, o poder transformador, o poder da cruz, o poder do Espírito Santo. Atos 1, o versículo 6 ao 8. Que diz assim. Amém, queridos? A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos
ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a promessa de Deus liberada, Jesus falando, vocês receberão poder. Agora vamos abrir Atos, o capítulo 2, versículo 1 ao 4, onde nós vemos cumprindo essa promessa do enchimento do Espírito Santo, recebendo poder do Espírito Santo para testemunhar. Atos 2, de 1 a 4. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, os quais puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o cumprimento da promessa, eles sendo cheios do Espírito Santo, porque é esse poder do Espírito Santo que nos capacita para nós vencermos em todas as áreas da nossa vida. Esse poder está à minha disposição e eu preciso buscar esse poder. Você precisa buscar esse poder para ver dentro da sua casa as coisas se transformando, seus filhos avançando, sendo libertos, sendo curados, sendo restaurados, a sua casa sendo um lugar de alegria, de paz, de renovo, como fruto desse poder do Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. Que nós possamos buscar. E eu coloquei assim, poder que capacita. Você pode falar comigo? O poder do Espírito Santo é o poder que me capacita para vencer. Amém? Então não queira vencer sozinho. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não queira vencer sozinho. Não queira vencer com as suas próprias forças. Não queira, igreja. Não queira vencer sozinho. É o poder do Espírito Santo que nos capacita para nós vencermos. Vencermos o quê? Vencer pecado, vencer tentações, poder para testemunhar com ousadia, poder para pregar a mensagem da cruz, poder para vencer as trevas, para vencer tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Nós só podemos vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus porque nós temos esse entendimento. Glória a Deus porque nós abrimos a nossa mente e o nosso coração e acreditamos que esse poder está à nossa disposição. E ele vem sobre nós toda vez que nós clamamos. Como aquele louvor que diz assim: vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem neste lugar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem neste lugar. O vento de Deus, o poder de Deus, o renovo de Deus que vem toda vez que eu clamo, toda vez que eu chamo por Ele. Ele vem e Ele me levanta, Ele vem e Ele me restaura, Ele vem e Ele me cura. Às vezes que eu estou abatida, que eu estou desanimada, Ele vem e me coloca de pé. O que nos coloca de pé? É o poder do Espírito Santo de Deus que nos coloca de pé. Basta nós clamarmos por esse poder, basta nós chamarmos por Ele, que Ele está atento para ouvir o nosso clamor. Como viver feliz no mundo de tanto descontentamento, igreja? Como viver feliz no mundo de tantas pessoas insatisfeitas? Nós só conseguiremos
ter a alegria do Senhor no nosso coração verdadeiramente, se estivermos cheias do poder do Espírito Santo. Quando diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como alegrarmos no Senhor se não tiver esse fogo, esse ardor, esse fervor do Espírito Santo em nós? Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Como ser liberto de tantos sentimentos que aprisionam muitas vezes mentes e corações e não nos deixam romper? Como sermos libertos sem esse poder? Não temos como viver a libertação que a cruz nos propõe se nós não tomarmos posse do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Só venceremos se estivermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? A nossa família só permanecerá de pé se estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Então essa aqui é uma noite, a noite da Mulher Batista Nacional, é uma noite que o Espírito Santo colocou no nosso coração para trazer essa chama desse poder, dessa unção, dessa graça, desse renovo de Deus que está à nossa disposição para sermos uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da graça de Deus, uma igreja onde exista manifestações dos dons do Espírito Santo na minha e na sua vida, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir agora Hebreus, o capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aleluia, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim. Aleluia, glória a Jesus. A revelação de Deus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui está falando da revelação de Deus ao nosso coração. O poder de Jesus. Jesus que venceu a morte. Jesus que é o esplendor da glória divina, que nos capacita para vencermos as nossas batalhas, para que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. E eu coloquei assim, precisamos apegar com firmeza as verdades reveladas, para não desviarmos do propósito. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos salvou? Porque eu fui redimida, fui lavada pelo sangue de Jesus, e sou uma nova criatura no Senhor, para que através de minha vida outras pessoas conheçam o poder da cruz. Outras pessoas conheçam o poder do Evangelho. Outras pessoas conheçam o poder do Espírito Santo de Deus. Que você possa, querido, nessa noite, você, minha querida, nessa noite, dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu quero viver esse poder, eu quero sentir esse poder, eu quero me mover nesse poder, para que através de minha vida, outras vidas sejam conquistadas para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Outro texto lindo também, que eu anotei aqui, Hebreus capítulo 3, o versículo 12 ao 15, que fala sobre a importância de guardarmos firme no Senhor até o fim a nossa confiança. Hebreus 3, de 12 a 15, fala muito ao meu coração essa palavra também. Eu tenho ela em destaque aqui na minha Bíblia, é uma palavra que sempre eu me reporto a ela. Deus ministra profundamente ao meu coração.
e diz assim, a partir do 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, descrente, que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como foi na rebelião. Então aqui o que esse texto nos traz? Um alerta, que nós podemos ser enganados. O nosso coração pode se endurecer diante do pecado, se endurecer pelo engano do pecado, se faltar em nossa vida essa graça, esse poder e essa unção. A unção do Espírito Santo em nós nos traz sensibilidade contra o pecado. Sensibilidade, nós passamos a observar, a ter discernimento, a perceber aquelas situações que estão chegando a nós sutilmente, devagarzinho, para nos prender, para nos amarrar, para nos impedir de cumprir o propósito. Nós percebemos, temos esse discernimento quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que você possa fazer uma opção na sua vida de ser um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos mais um texto tremendo em Hebreus 12, que fala que nós devemos seguir avante, nós devemos continuar firmes, nós devemos deixar todo o pecado, deixar tudo que nos aprisiona. Aí você pode falar assim, mas como deixar? Como deixar tudo aquilo que tenta me paralisar? Como deixar tudo aquilo que tenta me puxar para trás, me prender? Como deixar? A resposta não tem outra, igreja. Se não sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O homem cheio do Espírito Santo, ele não se deixa prender pelo engano do pecado. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não se limita, ela não se prende a coisas desta terra. Ela tem um alvo e ela vai avante, e ela segue, e ela avança para conquistar o propósito de Deus para a vida dela. E Hebreus diz assim, 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então, quando nós lembramos de Jesus, o sacrifício da cruz, que ele se entregou por nós, nós devemos ter essa realidade viva no nosso coração, para que nós não venhamos nos desanimar na nossa caminhada. Amém? O desânimo bate a nossa porta. O desânimo bate a nossa porta. Vem para nos roubar. Vem para destruir o nosso sonho, para tirar a nossa alegria. Mas quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios da palavra de Deus, orando em todo o tempo, buscando ao Senhor, nós damos um basta, queridos. Nós nos levantamos com autoridade e nós nos posicionamos na realidade que Deus tem para nós. Diga comigo assim, Jesus é o autor e consumador da minha fé.
Amém? Então é para Ele que você deve olhar, a Ele que você deve seguir, você deve olhar para Jesus, que é autor e consumador da sua fé, e cheio da graça e do poder do Espírito Santo, vencer toda situação que tenta te paralisar, no poder do nome de Jesus. E agora estamos indo para a reta final, vamos abrir em Tiago agora, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui, 2 ao 4, 5 ao 8. Versículo 2, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então aqui a palavra nos adverte que nós devemos perseverar na nossa fé. E nós vamos perseverar na nossa fé, estando cheio do poder dessa palavra. Se estivermos vazios da palavra, vazios da presença, nós vamos querer voltar para trás. Nós vamos desejar voltar para trás e vamos voltar atrás. Mas quando nós estamos cheios da palavra de Deus, pode até vir o desânimo, pode até vir aquele desejo de retroceder, mas você tem uma esperança viva diante de você, no seu coração, e você permanece firme, porque você sabe que a sua perseverança vai fazer com que aqueles que estão à sua volta sejam também, de igual forma, abençoados pelo Senhor. E o versículo 5 fala de sabedoria. E como precisamos de sabedoria. Hoje é o dia da Mulher Batista Nacional. Nós somos mulheres. Como nós precisamos da sabedoria de Deus, meninas. Como os homens também precisam dessa sabedoria. E a palavra diz: se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e Ele lhe dará, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando a nossa fé, ela é uma fé fragilizada, onde o respaldo da palavra não é vivo em nosso coração, a nossa fé ela fica fragilizada. E nós ficamos como essa onda que Tiago coloca aqui, ó, como a onda do mar impelida de uma para a outra parte. Não pense esse homem que vai receber do Senhor coisa alguma, porque ele é inconstante, ele tem um coração dobre. Mas quando a gente está focado no poder da palavra, o Senhor nos dá a sabedoria necessária, amém? Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Eu tenho orado tanto ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria para vencer, sabedoria para tomar decisões certas, porque muitas vezes nós podemos tomar uma decisão achando que é a melhor decisão, e aquela decisão prejudicar pessoas, aquela decisão magoar pessoas, aquela decisão fazer com que brote no coração de alguém algo que você não gostaria. Mas quando nós somos guiados em sabedoria, nós falaremos a palavra certa, da forma certa, na hora certa, e os frutos serão amáveis, agradáveis para todos que ouvirem. Que nós possamos depender do Senhor para termos essa sabedoria em nossas vidas, porque a nossa família é uma família consagrada ao Senhor. Amém? Os nossos filhos são filhos consagrados ao Senhor. E neste domingo que nós sempre declaramos família celebrando ao Senhor, que você celebre ao Senhor com essa realidade espiritual que está à nossa disposição. O poder
do Espírito Santo é para mim e para você, no poder do nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Nós estaremos orando por essa palavra. Em seguida, os pastores estarão orando por nós. Nós, mulheres batistas nacionais, somos carentes de recebermos as orações